Olá minhas amigas, olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal Tico Fan Linux, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explanar um pouquinho mais a respeito das distros Linux e hoje o título é justamente 10 razões para usar uma distro Linux e eu vou falar sobre as 10 razões, certo? Nós vamos começar por segurança. Não é segredo de ninguém que o Linux é um sistema seguro. E hoje eu vou explanar um pouquinho também a respeito de segurança, certo? Então vamos começar com o primeiro tópico, que é justamente segurança. Para você que usa Linux, eu tenho certeza que a última coisa que você faz é instalar um antivírus. Você que usa Windows, também tenho certeza que é a primeira coisa que você faz. Digo isso porque eu trabalho com manutenção de computadores, eu trabalho instalando sistemas operacionais, tanto Windows quanto Linux. 98% dos sistemas que eu coloco em máquinas são Windows, justamente por desconhecimento das pessoas, certo? Mas quando eu instalo um sistema operacional para alguém, quando eu faço a formatação de um computador, a primeira coisa, o primeiro programa que eu instalo nessa máquina, no caso Windows, é um antivírus. Geralmente os gratuitos, Avira, Avast, AVG, certo? Mas no caso do Linux, essa parte é esquecida. Nós não focamos em antivírus. Então a parte de segurança no Linux, ela é sim levada em conta. E como você pode observar aqui em alta segurança, nós podemos descrever um pouquinho a respeito disso. Instalar e usar o Linux em seu sistema é a maneira mais fácil de evitar vírus e malware. Isso aí todo mundo concorda, certo? O aspecto de segurança foi mantido em mente ao desenvolver o Linux e é muito menos vulnerável a vírus em comparação com o Windows. Isso todo mundo concorda, certo? Os programas não podem fazer alterações nas configurações e configurações do sistema, a menos que o usuário esteja conectado como usuário root. Você sabe que para fazer a instalação de um pacote aqui no Linux, você precisa se logar como sudo, que é um usuário root temporário, ou você se loga diretamente como root. Certo? Nesse caso, você não consegue instalar um programa no Linux se você não usar o sudo ou se você não estiver logado como root. Você não consegue fazer uma alteração no sistema, certo? O problema do Windows é que o programa ele consegue fazer um estrago muito grande. Dependendo do programa que você instala, ele faz um estrago imenso no seu sistema. Então, como você pode observar, segurança no Linux ela é nativa. O Linux ele é por natureza seguro, certo? Então a razão para esse nível mais alto de segurança é que, como o Linux é um software de código aberto, o código-fonte está disponível para revisão. Um grande número de desenvolvedores em todo o mundo passou pelo código, o que significa que a maioria das falhas já foram descobertas. Então, só para resumir, esse primeiro ponto aqui das 10 razões é que o Linux, por natureza, ele é seguro. Você pode até comentar sobre isso, outro fator seria por ele não ser tão usado quanto o Windows. Então o pessoal que fazem os programas, eles não focam muito por causa do baixo em termos, tá? Número de usuários do Linux. Mas de qualquer modo, essa parte aqui é garantida. O Linux é muito mais seguro do que o Windows, certo? Nós vamos passar para a segunda questão. Bom, a segunda questão é estabilidade. Quem de vocês aí que já usa sistemas operacionais há muito tempo não se deparou com uma tela azul de erro? Lembra daquela mensagem que aparecia no Windows XP em 2002? Uma mensagem que aparecia falando assim: você tem que fechar seus programas em menos de 60 segundos porque o sistema será reiniciado. E aí você tinha que correr
porque o sistema, em 60 segundos, ele reiniciava e você perdia tudo. Ou você está trabalhando, daqui a pouco dá aquela tela azul da morte, ou seja, uma instabilidade no Windows. Eu não digo que todos os problemas de instabilidades no Windows seria por causa do próprio sistema. Muitas vezes, como estamos citando aqui, pode ser programas que causam isso, programas maliciosos. Nem todos os programas que causam estrago no Windows é vírus, é detectado como vírus. Um programa, ele pode não ser detectado como vírus, mas ele causa efeitos colaterais no Windows de estabilidade, de lentidão, que se você levar para a balança é equivalente a um vírus, certo? Então vamos lá. O sistema Linux é muito estável e não é propenso a travamentos. O sistema operacional Linux é executado exatamente tão rápido quando foi instalado pela primeira vez, mesmo depois de vários anos. Aqui às vezes tem discordância, dependendo da pessoa, dependendo da máquina. Então você não pode levar isso aqui no pé da letra, porque muitas vezes as pessoas, principalmente as que não têm muita informação, elas atribuem uma lentidão de um sistema operacional ao sistema, e muitas vezes está ligado à memória, está ligado a processador, a um HD que já está em meia vida, um HD zerado, um disco, ele trabalha a 7.200 rotações por minuto, mas quando ele já está fraco, ele não vai rodar nessa velocidade. Hoje o que está sendo substituído para resolver esse problema são os SSDs. Então esse já ajuda um pouco. Só que o SSD sozinho não faz muita coisa. Por quê? Porque ele também depende da memória e do processador. Mas já ajuda. Então muitas vezes a pessoa que não tem muita informação já condena o sistema operacional na estabilidade, na lentidão, sem levar em consideração os seus dispositivos, tá? Certo? A maioria de nós deve ter experimentado como um sistema Windows recém-instalado executado extremamente rápido. E o mesmo sistema fica lento após cerca de 6 meses a 1 ano. Então, sua única opção, na maioria das vezes, é reinstalar o sistema operacional e todos os outros softwares. Isso aqui eu digo por experiência própria, que realmente quando você começa a instalar os programas no Windows, o sistema começa a ficar lento. Isso aí é natural. Realmente isso aí acontece, tá? Isso aqui não é novidade para ninguém. Mesmo que você vá lá, faça uma varredura, limpa tudo, usa lá o Clean para fazer limpeza, mesmo assim tem sempre um danado de um programa que te deixa muito nervoso com a lentidão que ele causa ao sistema. Então isso é normal. Beleza, então. Agora nós vamos para a parte de facilidade de manutenção, ok? Vamos lá, facilidade de manutenção. A manutenção do sistema operacional Linux é fácil, pois o usuário pode atualizar centralmente o sistema operacional e todos os softwares instalados com muita facilidade. Você sabe muito bem que o comando sudo apt update comercial sudo apt upgrade faz esse passo automaticamente. Então é muito fácil fazer uma atualização do sistema operacional Linux. Você pode até citar algumas distros que são um pouco mais difíceis, mas vamos dar o exemplo aqui de Ubuntu, Linux Mint, Zorin, Pop! OS e várias outras derivadas até mesmo Debian. Você consegue fazer esse passo muito facilmente. Todas as variantes do Linux têm o seu próprio repositório central de software, que é usado para atualizar o sistema operacional e mantê-lo seguro. Algumas distros, quase todas, distros Linux, elas oferecem atualizações regulares e o sistema pode ser atualizado sem reiniciá-los. Claro que algumas atualizações mais completas, o sistema ele vai, dou exemplo aqui como o próprio Linux Mint, o sistema ele vai pedir para reiniciar. E tem algumas também que já está usando o mesmo processo do Windows, aquele que quando você reinicia ele já faz a instalação. Mas a maioria faz esse processo quando você pede
e muitas vezes não precisa reiniciar. Agora, se você passar para o Windows, você pode observar que lá tem muito software de terceiro. Esses softwares eles não vão atualizar junto com o sistema operacional, que hoje nós sabemos que a maioria das distros já fazem atualização dos aplicativos também. É o exemplo do último vídeo que eu postei aqui, que é do Q4OS. O Q4OS é um exemplo de distro que você instala um programa e as atualizações desse programa junta com o sistema. Ou seja, atualizou o sistema, os programas serão atualizados juntamente. O exemplo aqui seria o Acrobat Reader e o Firefox. É o exemplo, né? No Windows, no caso do Linux, uma boa parte das distros, esse processo de atualização ele é automático. Quando eu falo aqui de facilidade de manutenção, eu estou citando justamente as distros mais populares, certo? Ubuntu, Linux Mint, Pop! OS, Zorin, Manjaro, ok? Então, facilidade de manutenção faz parte das 10 razões para se usar uma distro Linux, certo? Então, para você que está iniciando, eu cito aqui como exemplo as distros mais populares, mais completas. Todas são completas, mas tem umas que são mais fáceis de manutenção. É tanto que essas distros mais novas você não precisa usar o comando como eu citei aqui. O próprio sistema já faz isso aqui com esse escudo, tá vendo? O seu sistema está atualizado, ele já faz automaticamente. Então é muito fácil. Nós precisamos simplesmente, eu já estou familiarizado, mas você que está começando, isso aqui é praticamente automático, certo? A mesma coisa do Windows, mas no caso aqui, como eu disse, abrange o sistema e aplicativos, certo? O próximo tópico, bom, vamos lá, o próximo tópico funciona em qualquer hardware. Quando eu instalava no início dos anos 2000, o que estava na moda, tinha acabado de sair o Windows 98, sair de linha, eu digo. Já estava no Windows Millennium e o XP era a moda da vez. Só que acontece, muitos drivers e até mesmo programas não funcionavam direito no Windows XP. Então, quando você instalar, por exemplo, formatar um computador com o XP ou com o Millennium, no final da instalação você ia se deparar com um problema muito sério entre rede, áudio e vídeo. Você teria que ter um banco de dados de drivers. Geralmente a gente usava um CD com vários drivers de áudio, vídeo, rede. Rede não, modem. Na realidade, naquele tempo era modem. Então você usava fax modem e WinModem. Mas você não conseguia fazer rodar esse sistema operacional logo na sequência sem ter que instalar tudo manualmente. Então, sempre que lança uma versão nova do Windows, alguns drivers já não funcionam. E naquele tempo era pior ainda. Só que quando a gente instala um sistema Linux, o próprio sistema ele tem um banco imenso de dados, de drivers, que ele já reconhece os seus dispositivos automaticamente. Você pode instalar um sistema Linux aí na sua máquina e é muito raro ele não reconhecer a sua rede, o seu áudio e o seu vídeo. Ele já tem esse banco de dados, certo? Então, para você ver aqui, todos nós sabemos que a cada nova versão do sistema operacional Windows, um grande número de sistemas de hardware se torna obsoleto, pois suas especificações técnicas não são mais adequadas para executar o sistema operacional Windows mais recente. O Linux faz um uso muito eficiente dos recursos do sistema. A instalação do Linux pode ser personalizada para usuários e para requisitos específicos de hardware. O procedimento de instalação é muito flexível e permite que os usuários escolham os módulos que desejam instalar. Isso permite que eles instalem o Linux mesmo em hardware antigo, ajudando assim o uso
ideal de todos os recursos de hardware. Você vê que até hoje tem distro Linux que roda em 32 bits. Exemplo, a distro que eu citei aqui, que é o Q4S. A Q4S ela tem uma versão de 32 bits que você, com a máquinazinha de 20 anos, você consegue rodar, executar o áudio, o vídeo e a rede sem problema. Isso não acontece com o Windows 10, por exemplo. Você não vai fazer isso, você não vai conseguir nem rodar. Então o Windows é muito mais seletivo nesse quesito. Então o Linux ele é executado em uma variedade de hardware, desde supercomputadores a relógio. Existem também desktops leves, como eu sempre cito aqui, que são os ambientes de desktop, como o XFCE, o LXDE, LXQT, o MAT também não é tão pesado. Também tem o Trinity, que eu citei do Q4S, um ambiente de desktop muito leve, ou seja, ajuda você a rodar nesses computadores bem antigos. Esse título de funciona em qualquer hardware, ele pode ser usado sem problema no Linux, certo? Nós vamos para o próximo tópico agora. Bom, e no próximo tópico, como você está vendo, é o tópico 5, gratuito. Então, o Linux ele é totalmente gratuito e os usuários não precisam pagar por nada. E aqui tem umas exceções aí, mas no geral, o Linux é gratuito. Todos os softwares básicos exigidos por usuário típico e até mesmo por usuário avançado estão disponíveis. Dezenas de softwares educacionais estão disponíveis no Linux, mesmo o equivalente de software profissional para editoração eletrônica, edição de fotos, edição de áudio, edição de vídeo, está disponível. As empresas podem usar o software gratuitamente e reduzir substancialmente seus orçamentos de TI. Aí você me responde: ah, mas eu uso o Windows e não pago nada por ele. Meu amigo, o Windows ele é de uma empresa privada, ele não é gratuito, ele é pago. O que você usa, quando você diz que usa gratuitamente, é porque você está usando ele pirata. Aí está de graça mesmo. Só que aí, dependendo do país, é que nós estamos num país em que as leis de direitos autorais com respeito a software para usuário doméstico não é tão severa. Para a empresa é severa sim, tá? Uma empresa que for pega com o Windows pirata e o Office pirata, ela pode levar uma multa pesadíssima, que chega a ser exorbitante o preço e, dependendo da situação, ela pode até ir à falência. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, se não estiver enganado, com uma escola. Ou seja, a escola está usando o Windows pirata, a Microsoft foi lá, descobriu e meteu uma multa pesadíssima, que, se eu não estiver enganado, essa empresa não suportou a multa e faliu. Então, falar que usa o Windows gratuito, não paga nada por isso, é falta de conhecimento. O Windows ele é pago e você tem que ter a licença para isso, certo? No caso do Linux, você não precisa se preocupar com licença. O Linux ele é gratuito. Com respeito aos softwares equivalentes a software profissional, nós temos um exemplo muito claro aqui do GIMP, que é o editor de imagens semelhante ao Photoshop. Nós temos o Kdenlive, Shotcut, OpenShot, outros editores de vídeo gratuitamente aqui no Linux. Eu uso o Kdenlive, é um editor ótimo e eu uso só a função básica, mas ele tem função complexa e completa para você fazer a sua edição de vídeo aí. Então nós temos no Linux sempre o equivalente a um software pago para outras plataformas. E o exemplo básico deles são esses que eu citei. Para a empresa que utiliza, eu vou dar um exemplo claro, o LibreOffice. A empresa que usa o LibreOffice nos seus trabalhos e treina seu pessoal, ele economiza muito com a licença do Office da Microsoft. Então, e é gratuito. Você pode instalar sem problema nenhum. Certo? Vamos para o próximo tópico, que é o tópico 6. E o tópico 6 é código aberto. Aí você me pergunta, mas eu nem sei o que é isso.
Se você acompanha o meu canal e de outras pessoas que trabalham, que fazem vídeos a respeito do Linux, você já ouviu falar em personalizações, em mudar uma distro, criar um remix. Isso só é possível porque o código-fonte e os programas, as interfaces gráficas, elas estão com código-fonte aberto. Você pode ir lá e alterar. Você pode pegar aqui o Cinnamon, entrar no código-fonte dele e alterar, por exemplo, esse menu aqui. Você pode alterar ele, você pode deixar ele maior, você pode mudar a cor dessa borda, você pode pôr a cor que você desejar, você pode deixar ele transparente, mas você não consegue fazer isso nem no Mac e nem no sistema da Microsoft. Você não consegue fazer isso. Então, o Linux tem um código-fonte aberto. Você pode alterar do jeito que você desejar e, claro, do jeito que você souber. Ok? O 7º tópico é facilidade de uso. Aí você fala, poxa vida, aí não é verdade. O Linux é muito difícil. Não é que o Linux é difícil. É que nós somos preguiçosos. Nós só precisamos ter mais ânimo. E realmente tem distros Linux. Exemplo, o Linux Mint aqui e o Ubuntu. Meu amigo, é praticamente automático. Você faz tudo. Então, ao contrário da crença geral de que o Linux é apenas para geeks, isso aí, agora ele se tornou amigável e possui uma boa interface gráfica de usuário. Ou seja, antigamente realmente era tudo em linha de comando. Hoje em dia você tem interface gráfica para tudo, você faz tudo praticamente com o mouse. Então acabou esse tempo de dizer que o Linux é difícil. O problema é o seguinte, é que nós, como eu citei, nós somos preguiçosos. Nós queremos tudo pronto, nós não queremos abrir aqui um terminal e dar um comando, por exemplo, de atualização, sudo apt update. Qual é a dificuldade que nós temos aqui? Olha só, nós não temos nenhuma dificuldade, olha só como é fácil. Nós só precisamos parar um pouquinho e analisar. Poxa vida, mas por que eu tenho que esperar tudo que venha para mim? Eu não posso ir lá buscar. Vá buscar, meu amigo. É muito fácil. Então, qual é a dificuldade que tem aqui? Esses dias eu vi um comentário aqui no meu canal, em um vídeo em que postei, em que o rapaz simplesmente disse que o Linux é, vamos dizer, claramente, um esterco. Agora, eu vou responder para uma pessoa dessa? Não tenho necessidade de fazer isso, eu não vou perder meu tempo em responder a uma pessoa dessa, porque essa pessoa ela não tem um mínimo de conhecimento de nada. Porque se ela tivesse, ela não falaria uma coisa dessa. Mas nós vivemos numa democracia, o meu canal é democrático, então você pode comentar o que você quiser. Ele acha isso, é a ideia dele, é o pensamento dele. Bom, vamos lá. Tem quase todas as funcionalidades que o Windows tem. A GUI foi desenvolvida na medida em que a maioria do que os usuários típicos desejam pode ser feito no Linux tão facilmente quanto no Windows, sem conhecer nenhum comando. Então, a interface gráfica ela é muito fácil, só que a gente não pode, você que usa Linux, você não pode se apegar somente à interface gráfica. Nós temos que ter o hábito de ir mais fundo, nós precisamos. O usuário de Linux não pode esquecer o terminal, tá? Às vezes a distro deixa ela de lado porque a distro é tão fácil que você não precisa usar o terminal. Linux Mint é um exemplo, você não precisa usar o terminal, porque ela tem a loja, os programas básicos que você precisa, está tudo aqui. Mas a gente que usa Linux, a gente precisa refinar as coisas, então a gente acaba usando o terminal. Mas a interface gráfica, ela faz praticamente, hoje em dia, tudo. Caso você esteja usando alguns aplicativos que rodam apenas no Windows, você pode instalar o Wine. Quantas vezes eu já fiz vídeo aqui no meu canal mostrando como usar o Wine, como instalar a suíte da Microsoft, alguns programas eu não uso, mas tem pessoas que ainda usam. Então o Wine faz esse papel. O Wine ele faz esse papel.
certo? Com o qual você pode executar aplicativos em um sistema Linux. Então você roda alguma coisa. Como eu disse, eu sempre foco em não usar o Wine, mas usar os pacotes, os programas semelhantes. Nós temos bastante. Nós temos o WPS, no caso para suíte de escritório, nós temos o FreeOffice, nós temos o LibreOffice, nós temos o OpenOffice. Nós só precisamos treinar, no caso de empresas, treinar o pessoal para trabalhar com eles, trabalhar com esses programas. Tem raras exceções que realmente ainda é indispensável a suíte da Microsoft, mas nós temos também a própria suíte online, você pode instalar ela, executar ela pelo próprio navegador. E se você comprar essa licença, ela também libera pelo navegador. Algumas coisas você pode usar ela gratuitamente. Bom, então é o seguinte, embora a percepção seja de que o Linux não é amigável para os jogadores, vários jogos já estão disponíveis no Linux, mesmo que um jogo específico não esteja disponível no Linux, você pode instalar com o Play on Linux. E nós temos também a Steam. A Steam ela é multiplataforma, você pode instalar ela pode ser instalada independente do sistema operacional e você pode rodar o jogo por meio da Steam. Então, no caso aqui, realmente na parte de jogos, o Linux eu posso dizer pessoalmente que ele não está ainda 100% preparado para jogos, mas como você pode observar, o Play on Linux já faz a função para ajudar bastante sobre isso e a Steam, certo? Vamos para o tópico 8. O tópico 8 é justamente personalização. Aí não tem para ninguém. O Linux bate qualquer um. Se você usa uma distro Linux com o Cinnamon ou com o KDE, você sabe o que eu estou falando. Então você pode personalizar a sua interface gráfica do seu modo. Você pode fazer muitas personalizações que você não conseguiria fazer em outro sistema operacional. Então o Linux ele te dá essa opção, certo? Então aqui o usuário tem uma enorme flexibilidade na personalização do sistema de acordo com as suas necessidades. Existem inúmeras opções para papéis de parede, ícones da área de trabalho, painéis. Nós sabemos que tem muitos ícones que você pode baixar e personalizar sua distro. Além dos ícones, nós temos os temas que são inúmeros que nós podemos instalar na nossa distro. O Gnome está aqui, mas eu citei o KDE e o Cinnamon porque eles são, para mim, os mais personalizáveis. Então a filosofia Linux é baseada no uso de vários pequenos programas, cada um dos quais faz uma tarefa muito bem. Se chama as dependências. Então é um conjunto que forma um pacote, certo? Cada um dos quais faz sua tarefa muito bem, mas esses programas podem ser combinados para escrever programas e utilitários realmente poderosos. O sistema operacional Linux oferece uma interface de linha de comando com vários shells para escolher. Bom, então aqui também nós temos os nossos shells. Nós temos o console do KDE. Não vou citar muito isso aqui, porque o nosso caso aqui é mais facilidade, e aí mexendo com o terminal, a pessoa já vai falar, não, mas aí você já está indo para o lado mais difícil. Nós temos várias distros que nós podemos simplesmente modificar tudo nela. Então a personalização no Linux é uma coisa fantástica, você consegue fazer muita coisa. Eu fiz personalizações aqui do Linux Mint, eu personalizei ela, coloquei o nome de BRTF Linux. Você roda ele e você não imagina que por trás é o Linux Mint, tudo personalizado, certo? Criei a ISO, tá aqui na internet, você pode baixar, é só entrar na minha playlist aí e buscar por BRTF Linux, você vai ver que você vai baixar um sistema personalizado baseado no Linux Mint, que eu simplesmente modifiquei tudo. Você só consegue fazer isso no Linux, certo? Vamos para o próximo tópico. O nono tópico, o penúltimo tópico desse vídeo é educação. Então, como eu citei no caso do código-fonte aberto, um estudante ou um entusiasta, ele consegue estudar o código-fonte, ele consegue
personalizar esse código-fonte e ele consegue melhorar e preparar de acordo com as suas necessidades. Este é o aspecto mais útil para os alunos, pois eles podem usar o software para estudar como ele funciona, antes de modificar e estender o código para atender às suas necessidades. Isso também os ajudará a aprender as partes internas de um sistema operacional e do software. Esse processo ajudará no desenvolvimento de novos softwares e ajudará na inovação com base nas necessidades locais. Mesmo que os usuários não sejam programadores, eles podem contribuir para o Linux ajudando na documentação, tradução e testes. Então, até mesmo a tradução de uma distro, de um certo código da distro, que você vai lá e faz a sua parte e ajuda a fazer, você está contribuindo. Então, isso é educação. Então, no Linux você tem a possibilidade de um engajamento mais profundo com respeito a desenvolver e personalizar um software. Isso é educação, isso é disponível no Linux porque o software é livre, certo? Bom, então o último tópico, como você pode ver, é suporte. Aí você fala, poxa vida, mas eu vou aprender sozinho? Não, meu, você não vai aprender sozinho não. Tem milhares, se não milhões, em vários fóruns na internet, que quando você posta uma pergunta, a resposta é praticamente automática. Então você tem um suporte muito forte da comunidade, em muitos fóruns. Então qualquer pergunta colocada em fórum geralmente terá uma resposta rápida, pois muitos voluntários estão online trabalhando para resolver os problemas devido à sua paixão pelo Linux. Lembra o nome do meu canal? Tico Fan Linux, ou seja, eu, Tico, sou fã do Linux. Então, o que eu puder fazer para resolver o seu problema, para te dar uma dica, eu vou fazer. Mas por que eu vou fazer? É por obrigação? Não, eu vou fazer porque eu gosto de fazer. O que eu aprendi, eu quero passar para você. É isso que funciona o suporte da comunidade. Eles estão unidos em um bem comum que é o aperfeiçoamento dos usuários de Linux e automaticamente o aperfeiçoamento do próprio sistema operacional das diversas distros com kernel Linux, certo? Então, além disso, nós temos as opções de suporte pago que as empresas como a Red Hat, por exemplo, e Novell oferecem 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso aqui já é um serviço muito mais profissional, porque é um suporte comercial, mas está disponível aí 24 horas por dia, certo? Bom, eu acho que por hoje é só, eu vou encerrar isso aqui. Então esses foram os 10 tópicos de hoje e eu espero que você tenha entendido, tá? Deixa o seu comentário aí com respeito a esses assuntos que eu abordei aqui. Qualquer dúvida aí ou contribuição, posta aqui nos comentários. Mas, como eu disse, o Linux ele te dá a liberdade de você fazer o que você achar melhor, certo? O Linux ele te dá a liberdade. O free nem sempre se refere a grátis, não se refere a grátis, mas refere-se à liberdade. Então, o Linux, quando eu falo Linux, eu estou citando GNU Linux, estou citando tudo, não só o kernel. Então, ele te dá a liberdade, você tem liberdade, certo? Aqui você é livre. É por isso que a gente gosta do Linux, certo? Então é isso, eu vou preparar outros tópicos a respeito do Linux e farei mais vídeos aqui a respeito desses outros tópicos. Espero que você tenha gostado do conteúdo e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!